Olá, bom dia. E o dia? São 6h06 de uma quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. E vamos lá para aquilo que é bom realizar. Possível, é realizável. Estava eu sentada defronte de uma pequena estrada. Deus até havia me falado que era necessário ficar no aguardo. A questão é que, se você permanecer num determinado lugar o tempo todo a esperar, muito mais complicado vai ficar. Porque o corpo precisa se movimentar. E a depender das circunstâncias, o corpo precisa até se alimentar, o corpo precisa se comunicar, o corpo precisa de tempo para respirar e esperar. Muitas vezes é complicado para o corpo realizar aquilo que é considerado necessário. Assim sendo, Deus me disse: vamos pegar o nosso fardo. Santo Deus, fiquei a imaginar no dia que Jeremias quis voltar à terra onde a família estava a morar, por uma questão particular. Imagine a dificuldade de Jeremias, um buraco na parede, cavar, pegar uma pequena quantidade de coisas para levar e ter que explicação dar. Sim, porque a explicação que ele estava a dar não quiseram aceitar. Mas como você inventar? Se Jeremias tinha sensibilidade para a verdade falar, com toda certeza ele não iria querer inventar, criar motivos só para alguém liberar ele para na sua terra estar. Que dificuldade. Acusar o profeta Jeremias de querer passar para o lado de lá. Mas que lado? Esqueceram de falar. Porque o profeta Jeremias não era um homem dado a ter lado. Ele não estava nem do lado de cá, nem do lado de lá. Ele apenas tinha a palavra a queimar. Portanto, ele a verdade iria falar diante de qualquer um e de qualquer lugar. Não era uma questão de ter lado, de escolher o que vai falar para um lado agradar e assim poder a sua vida preservar. Não era simples a vida de Jeremias. Não era não. Imagine Jeremias lá, tentando explicar que ele não tinha por que ocultar o que os olhos estavam a enxergar. Até numa cisterna estivera a jogar o profeta naquele lugar. E mesmo sabendo que a cisterna poderia se apresentar, o profeta não deixou de a garganta alargar para a boca pronunciar aquilo que os olhos estavam a levantar. Como palavra
Mas como tem sempre alguém que costuma acreditar na palavra que alguém está a falar, Jeremias teve essa sorte no lugar. Alguém que esteve a se disponibilizar em falar em nome do profeta. Sim, defendendo o lado do profeta. Dizendo que o profeta não poderia ali ficar, porque a sua vida poderia tombar. Sempre tem alguém para dúvida levantar. E por mais de uma vez, o profeta Jeremias esteve a se beneficiar das dúvidas. Ao ponto de alguém falar em linguagem comparativa, que no tempo tal também alguém esteve a falar sobre as dificuldades, nem por isso o rei mandou matar. Desejou o rei escutar. Linguagem comparativa. Mas para a gente comparar, a gente precisa elemento buscar. A balança tem que se apresentar. Somente assim a gente vai poder se sustentar. Usando os benefícios que qualquer um que sabe pensar pode encontrar. E o que falar do profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel teve ele base do pensar, base para a balança buscar, base para elemento comparar. Se eu for pegar a vida que o profeta Ezequiel esteve a levar, quanto sofrimento. Um homem que foi capaz de aceitar o luto que a vida esteve a lhe dar, para que ele pudesse comparar. A linguagem comparativa veio se apresentar de uma maneira muito particular. O profeta Ezequiel esteve a se enviuvar e não pôde do luto desfrutar. Como bênção para o coração se aliviar. O povo esteve a questionar, usando linguagem comparativa, porque existia uma base para o luto, cada um vivenciar. Sendo o profeta Ezequiel alguém a se considerar, logo o povo esteve a se apresentar com a base do pensar, questionando o jeito dele se comportar diante do luto que ali estava a se dar. Mas o profeta Ezequiel, tanto quanto Jeremias, usou aquele momento de cunho particular para a sua vida realçar, dizendo ele que o povo não iria poder desfrutar de luto para dor amenizar. Que dificuldade. Você, no momento de cunho tão particular, o povo a cobrar, e ainda assim ele buscar a balança do pesar e saber que ele não poderia desconsiderar aquilo que os olhos dele estavam a lhe mostrar. Dificuldade.
Dificuldade, dificuldade e dificuldade durante aquela passagem. Quanta dificuldade para quem de fato esteve a escolher o conceito de verdade. É o conceito de verdade. Não poderia a verdade se apresentar usando linguagem comparativa apenas para se beneficiar. É muito fácil a gente usar Deus em benefício particular. Enricar, e enricar, e enricar. E escrever livro, e dedicatória, dedicatória, e dedicatória. Mas se a obra a gente for pegar e usar a linguagem comparativa, os falsos profetas com toda certeza estiveram a se multiplicar, a se multiplicar, a se multiplicar, e a gente passou a ser rebanho apenas para os falsos profetas nos tosquiar, nos tirando a sensibilidade do pensar. A linguagem comparativa usar em que momento esses profetas estiveram a se beneficiar de dinheiro, de riqueza. Em que momento? Então, porque eu, sim que não sou profeta, com certeza o dom da palavra, nem sei se eu estive a alcançar tudo que eu posso realizar, eu faço com a simplicidade do altar. É a simplicidade do altar. Um dia, no cemitério da Palmeiras, eu estive a entrar. Quando eu cheguei lá, antes de entrar, eu desejei enxergar o altar. Não seria uma coisa simples. Eu teria que me lembrar daquilo tudo que o lugar onde a gente costuma depositar ossada, sim, porque a carne vai se desgastar, mas os ossos vão ficar. É um lugar um tanto quanto difícil da gente estar. Mas eu desejei profundamente estar naquele lugar e enxergar o altar. O cemitério da Palmeiras é algo assim um tanto quanto particular. Quando você entra, tem assim tipo uma mesinha de centro. Poxa vida. É uma mesinha de centro que eu poderia colocar qualquer coisa. Estando eu desejando alcançar a visão do altar, pensei em minha vida ali deixar. Nada melhor. Usaria eu a linguagem comparativa. Sim, eu não iria ter a ilusão que eu iria encontrar vivo em ascensão. Não. Eu teria que entrar na mesma condição de qualquer um que eu pudesse ali encontrar. Então, na mesinha do centro, eu estive a deitar e deixei todo o meu sangue derramar. Senti uma espécie de ar me dominar. Eu logo desejei que aquele momento pudesse imediatamente passar, mas não era o que estava a se dar.
Quanto mais o sangue derramava, mais o ar ali pesava, me dominava, me controlava, me esmagava e meus ossos finalmente eu encontrava. E eu me aliviava. A carne eu separava. Santo, senti uma espécie de fagulha ali se apresentar. Logo fiquei a imaginar, eu posso ser um esqueleto nesse lugar. E vou deixar esse fogo me queimar. Bem verdade que naquele momento o fogo esteve a se levantar. Mas em nenhum momento esteve a me queimar. Nem a carne que eu estive a separar, o fogo estava a queimar. Vida e mais vida e mais vida estava a se apresentar diante da carne que eu coloquei naquele lugar. Fiquei a pensar, não é bom virar fantasma nesse lugar. Vou pegar o fogo e a minha alçada eu vou preparar. Com toda a vida que Cássia esteve a levar. Quem sabe uma alva viva possa se apresentar e até um abraço me dar. Que alívio! Senti o fogo ali formar, me dando condições de vida. Eu pude encarar as duas faces. Olha que eu nem sequer estive a desejar, mas as duas faces de Eva. Que maravilha! Que maravilha alcançar aquele momento em que a humanidade de Eva estava a se apresentar com a possibilidade de Eva divina ficar. Finalmente uma alma viva esteve a chegar. Penso eu que era a única alma viva daquele lugar. Conheci os passos, chegando devagar. Santo Deus! Logo eu vi o turbilhão de água se formar. E ele calmamente sobre as águas estavam a caminhar. E eu ali, como fogo a queimar. Mas eu tinha um corpo, as duas faces de Eva. Eu só precisava, naquele momento, respirar a beleza da vida de quem esteve a desejar ser apenas filho. E filho, 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 filho do altar. Não havia dúvida. Não havia dúvida naquilo que eu estava a enxergar. Era o divino. Santo. Mas eu poderia tratar o homem de Nazaré com tanta intimidade? Chamar divino? Santo meu Senhor, o Senhor precisa me ajudar. Oh meu Deus, é o bom pastor. Santo! O profeta Nazareno chegou. Eu deveria me ajoelhar. Mas eu fiquei a pensar, o chão do cemitério eu vou beijar. Não há melhor maneira de eu ofertar a minha vida no altar. Eu vou diante dele me curvar e é o chão do cemitério que eu vou beijar. Quando eu me curvei para o chão do cemitério eu beijar os pezinhos, ele esteve a colocar. Naquele momento eu comecei a chorar e enxuguei os pés. De uma maneira muito particular. Depois de lavar, é claro. Lavei aqueles pezinhos com cada beijo, com cada lágrima. E o turbilhão de água se afastava. As minhas lágrimas bastavam.
Então o meu cabelo esteve a arrancar. Um manto lindo esteve a se formar. Enxuguei os pezinhos do homem nazareno. Depois que eu estive a terminar, a mão ele esteve a colocar. E eu, na mão dele, estive a segurar. Ele então me disse: vamos doar. Santo. Fiquei a imaginar o que eu tinha para doar. Ele me disse: cada lágrima que você esteve a derramar para os meus pés, você lavar. É o que nós vamos doar. Quanto ao cabelo, que você esteve a usar para uma toalha linda se formar, nós vamos viver conforme a Escritura esteve a dizer. Fiquei a imaginar o momento que o profeta esteve a separar os cabelos. A parte que ele iria soltar para voar, a parte que ele iria queimar, a parte que a espada ia passar. E o homem de Nazaré lá. Ele então me disse: é livre para o cabelo você ofertar. Santo, eu não tinha assim tanto cabelo, mas naquele momento vi morto levantar. Morto, e morto, e morto, e morto, e morto. Eu disse: se eu pegar um fio de cabelo para cada morto eu ofertar a sua própria história, morto poderá contar. Naquele momento o homem de Nazaré esteve a me abraçar e me disse: faça conforme você desejar. E naquele momento ele esteve a soprar. Uma linda pena esteve a se formar. E o dia inteiro, ele disse para eu não me preocupar. No momento em que eu fosse ofertar o fio de cabelo, como pena para cada um a sua história contar, cada um iria saber onde buscar o tinteiro que iria precisar. Na sua vida particular. Eu não poderia desconsiderar um momento tão perfeito. Não. Tinha que ser daquele jeito. Mas como tudo tem que ter um certo quê de defeito. É verdade. Estava tudo tão perfeito, mas o homem disse: a gente tem que virar o lado avesso. É verdade. Todos os defeitos estarão do lado avesso. Compreendi a utilidade de vida particular e tudo aquilo que a gente não gosta de mostrar. Naquele momento eu fui o lado avesso pegar. Puxa, quando eu vi que morto começou a chorar, morto a chorar, morto a chorar, morto a chorar, eu logo entendi o quão difícil é a gente ocultar coisas que a gente costuma levar para o outro lugar, um lugar que a gente nem sequer se dá uma chance de acreditar. Porque a gente dizer que acredita não é fé nem fato. Falar qualquer um pode falar. Se a gente viesse a acreditar que existe de fato um lugar onde você vai encontrar tudo aquilo que você esteve a realizar, você seria alma viva. Só existiu uma alma viva nesse lugar. Aquele que depositou 100% a sua vida no altar. É por isso que ele está lá. Lá. Nós é que devemos caminhar para lá.
Nós é que devemos aceitar a condição de vida do altar. Mas para isso a gente tem que ir ao encontro do altar, para com a alma viva estar. A alma que Deus esteve a criar como fonte de riqueza. A mesma riqueza que o homem de Nazaré soube aqui usar e esteve a multiplicar. Porque a riqueza não pode simplesmente estagnar. Sentar numa estrada à espera de algo que pode ou não pode chegar. Lição primorosa aquela que Deus esteve a me dar. Quando no cemitério entrar, deseje você mesmo alcançar a visão daquilo que você deseja vivenciar enquanto vida no lugar. E por que o homem de Nazaré veio me encontrar? Muito simples, muito simples. Eu não desejei ocultar o lado avesso, não. Para no cemitério entrar e ter aquela visão que eu tanto estava a desejar, sim, a do altar, do lado avesso eu estive a ficar. Compreendi aquilo que o Evangelho esteve a nos falar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César a gente sempre dá o melhor. É verdade. A gente costuma se elevar, se glorificar. Até quando uma historiazinha a gente vai contar. O pior a gente costuma ocultar. Mas o pior Deus costuma enxergar. E como com Deus eu queria mesmo estar, resolvi o lado avesso. Mas eu tinha que separar o osso da carne, ser ossada, para poder entrar na sua morada. Eu disse para Deus, de hoje em diante é assim que eu vou ficar. Se o Senhor não se incomodar, claro. Eu quero ser, de fato, a morada, a sua morada. Eu quero poder enxergar o lado que ninguém gosta de mostrar. Somente assim eu vou poder, de fato, a minha vida levar. Porque eu vou saber lidar com qualquer pessoa e com qualquer um, de qualquer lugar. Porque o lado avesso eu vou enxergar. Sim, porque se eu vou chegar com o meu lado avesso, não tem como o lado direito se apresentar. Logo pensei na balança. Sim, o Evangelho também nos diz que não podemos costurar pano velho com pano novo. Porque com toda certeza facilmente vai esgaçar. Não posso colocar vinho velho em odre novo. Eu tenho que respeitar, saber casar. Pano velho com pano velho, pano novo com pano novo. Vinho novo com odre novo, vinho velho com odre velho. Então é mais fácil com qualquer pessoa, porque todo mundo tem defeito. Aqui não tem ninguém perfeito. Logo fiquei a imaginar, por que não me virar? Seu lado avesso. Eu tive uma sorte danada. Eu tive uma sorte danada. Porque quando a desgraça entrou na minha casa, querendo habitar na minha morada, eu logo disse, olha só a cara dessa gente desgraçada. Eu posso
até deixar a desgraça entrar, olhar para cada coisa que a desgraça está a me dar. Mas eu, sendo força viva no lugar, a desgraça aqui não vai ficar. Eu mesma vou expulsar. Vou deixar o fogo me queimar. Nunca deixei a desgraça ali querer ditar regras do meu caminhar. Porque no fim, quando a porta do cemitério a gente atravessar, conta quem vai prestar sou eu no altar. Ninguém vai poder assinar a lápide lá não. O meu lado avesso sou eu que vou lá, o meu nome colocar. E o lado direito é o que vão enterrar. Esse testemunho nada vai representar. Falar do lado direito, todo mundo vai poder falar. E o que desejar, mas o lado avesso, só o proprietário. E por mais que você diga, eu conheço fulano, não. Quem conhece fulano é fulano. Fulano sabe o que há. Então, para cada morto eu estar, foi com a certeza de que o meu lado avesso eu estava a dar. Para o lado avesso, ele desejar, ao menos enxergar. A caneta de pena ele usar e ele mesmo assinar o nome dele no lugar. Sabendo com quem ele pode contar. E ele pode contar com a verdade. Somente com a verdade. Não há outra possibilidade. Não existe a menor chance da gente enganar. Alma viva. Em nenhum lugar. Nem aqui, nem acolá. O divino sempre costuma me falar. Eu sei das dificuldades que você está a carregar. Eu sei o quão é difícil você se lembrar daquela gente desgraçada que esteve a lhe esmagar, que desejou a todo custo a chama da vida lhe tirar. Mas eu sabendo de tudo isso que em você há, não tem porquê eu não lhe solicitar algo de cunho tão particular. Deixe a chama da vida lhe queimar. Seja apenas uma vela no altar. Eu tenho certeza que você vai melhorar. Finalmente eu cheguei no altar para ser vela. E deixei aquela chama da vida me queimar. Finalmente eu enxerguei o que o divino esteve a me dar. Algo de cunho muito particular.
algo que aquela gente desgraçada esteve a desejar. Mas se ele resolveu me dar, eu com certeza estive a carregar, sem nem sequer imaginar a importância do que ele estava a realizar. Nunca enxerguei o divino como algo para eu usar com benefício de cunho particular. Nunca coloquei o divino como moeda em nenhum lugar. Eu nunca enxerguei o divino como alimento para eu o tempo todo usar e a minha vida eu o tempo todo vigorar e revigorar para as benesses e as benesses e as benesses eu ganhar. Nunca. Compreendo que, diante das circunstâncias do meu pensar, eu muito estive a me prejudicar por aquilo que o divino estive a realizar, me dando algo que eu sequer estive a imaginar que eu poderia um dia carregar. Eu poderia o divino culpar? Não. Eu poderia até questionar, perguntar por que ele resolveu me dar algo de cunho tão particular, que poderia até me matar se eu não soubesse mesmo carregar. O divino sempre esteve a me falar: vida não pode matar. Nenhuma vida pode matar. O que mata não é a vida que a gente está a carregar. O que nos mata é a nossa falta de sensibilidade para com a verdade lidar. Se a gente tiver o mínimo de sensibilidade, a gente vai poder carregar o bem mais precioso que Pai esteve a criar. É verdade. Nos falta sensibilidade. A gente pensa no tempo todo em se beneficiar de uma maneira muito particular. E benefício não é apenas coisas materiais, isso não. É beneficiar enquanto ser algo no altar, algo que alguém possa enxergar. Quando uma vela queima no altar, a gente nem sequer costuma considerar. No lixo a gente vai jogar. No lixo eu estive a entrar. Quando subi no altar para ser vela e deixar a vela queimar, no lixo estiveram a me jogar. E é difícil. No lixo você está. Você não vê nem a possibilidade de alguém lhe tirar de lá. Eu continuo no lixo de cunho particular. Não há chance de ninguém me tirar de lá. Porque para alguém me tirar de lá, é preciso a gente encarar a realidade do lugar. E a realidade não é um momentozinho de cunho particular, não. A realidade é o momento da gente pegar a certidão
a certidão que a gente esteve a tirar e se lembrar daquele dia até o momento que a gente estará a pensar o que esteve a se passar, para a gente finalmente tirar alguém do lixo. Apenas maquiar não é tirar ninguém do lixo. Portanto, eu continuo no lixo. E vou continuar lá. Não é da minha responsabilidade sair de lá. A minha responsabilidade é assinar tudo aquilo que eu estive a realizar. O lixo é de cunho particular. Eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Eu não vou me tirar de lá. Mas eu sei que eu vou saber lidar com tudo aquilo que eu encontrei lá. E não tenho por que me envergonhar. Não fui eu que estive a edificar o lixo do lugar. Eu apenas estive a respeitar o que cada um esteve a me dar. Se a minha certidão estiver a jogar no lixo, isso não quer dizer que a minha vida está lá. A minha vida eu estou a carregar. Porque a minha vida é a riqueza que o divino esteve a me dar. Foi só o que esteve a restar. Não tem mais nada para carregar. E se eu posso essa riqueza carregar, eu posso com qualquer um lidar. De cunho particular, respeitando o lado que cada um desejar. Mas com a consciência de que o avesso eu sei enxergar. Não vou, de fato, a minha razão violentar. Mas não vou, de fato, levantar questão de cunho particular. A não ser que alguém venha de fato na minha vida, de cunho particular entrar. Aí é oportunidade. Sim, para 2 pontos eu usar o travessão e colocar. Se a gente souber lidar, sim, com aquilo que eu estive a realizar enquanto obra, beleza. Atravessou ali o portão na minha morada, aí, sem eu convidar, porque uma coisa sou eu convidar, para de assunto particular eu falar. Outra coisa é alguém desejar pegar travessão para na minha morada estar, para de assunto particular querer tratar. Eu não sou do tipo que deixo conversa pra lá. Assim sendo, sabem com quem vão lidar. Como disse o Japão, sim, um dia ele me disse esse ditado: macaco sabe no pau que sobe. É verdade, eu considerei um bocado. Se o Japão
faz parte do meu legado. É um tio amado. Respeito esse ditado. Macaco sabe no pau que sobe. Portanto, esse é o recado. Obrigada, obrigada.